Olá, eu sou a Fabiola, psicóloga pela Au Pair in Ireland, e hoje estou aqui com a Mônica Scatolin, neurologista infantil e pediatra, para falar um pouquinho sobre primeiros socorros e, mais importante do que isso, a prevenção de acidentes na infância. Eu agradeço a oportunidade porque é muito importante a gente falar de prevenção de acidentes. O conceito de acidente é justamente algo que é prevenível, que eu podia ter evitado. Então essa criança caiu porque tinha um brinquedo que estava no chão fora do lugar, ou você tem uma queimadura porque o cabo da panela estava virado para fora, a criança foi lá, puxou e aí cai algo quente, né? Temos uma queimadura por escaldamento, enfim, por uma série de coisas que podiam não ter acontecido. Então, esse conhecimento, vocês refletirem sobre o que faz com que essa casa fique segura, o que vai evitar ter os acidentes, isso é fundamental para a segurança das crianças. Quais são os acidentes mais comuns dentro de casa? As quedas são os mais comuns, né? A gente tem as crianças abaixo de 5 anos de idade, elas vivem mais no impulso, então elas têm essa dificuldade de parar e analisar, e são a primeira causa de morte nas crianças maiores de 1 ano. Que é bater a cabeça, e a gente tem que ver primeiro como evitar e depois como agir. Falando de outro assunto, mas nas tomadas, né, ter aquele protetor de tomada, para que a criança, ela é curiosa por natureza, ela vai tentar colocar alguma coisinha ali. Então, você está dizendo que muito mais também do que o cuidado que a au pair pode ter estando ali com a criança e observando, também é o ambiente da casa. Exatamente. De cuidar disso Faz também. parte de quem cuida de crianças saber pensar à frente no que elas podem estar se colocando em risco. Se eu vou preparar o banho, eu tenho que saber como é que está a temperatura adequada daquela água para o bebê. Se eu colocar a minha palma da mão, eu não sou tão sensível quanto se eu coloco essa região daqui. E eu colocando aqui, é uma região mais delicada, em que a temperatura da água eu consigo perceber melhor, e eu garanto que eu estou fazendo um banho que não vai ser quente demais para aquela criança. Colocar outra situação dentro da banheira, dentro da gente preparar o banho. Então, se eu estou preparando o banho dessa criança, eu não vou deixar ela desassistida em nenhum momento, né? Crianças são curiosas, podem pegar um brinquedinho que seja menor, que ela vai colocar no nariz, na boca, no ouvido, e aí eu vou ter que levar ela no pronto-socorro para tirar esses objetos, né? Ou correr riscos maiores de engasgos. Então, o tamanho dos brinquedos e o próprio alimento que eu vou oferecer para essa criança, né, tem que ser de acordo com a idade. Por exemplo, pipoca, amendoim, macadâmia, são uma série de frutos que são durinhos, e que nem sempre a criança menor, né, vai ter essa coordenação. Então, ela pode se engasgar com esses pequenos objetos, né? Isso que eu ia te perguntar, né, Mônica? Se de repente eu fiz de tudo, mas acidentalmente a criança pegou algum brinquedo pequeno e colocou na boca, antes mesmo do engasgo, né? Algo que eu possa fazer para que essa criança não venha a se engasgar, né? E se isso acontecer, né? Desespero, leve para o médico, aguardo, tento... A palavra está aí mesmo, não começar com desespero, porque no desespero é que a gente não pensa quais são as ações mais simples. Às vezes ela está só com isso na boca, né? E aí você vai falar, olha, não pode, vamos lá e tira, né? Aconteceu engasgo, a criança não está conseguindo respirar, como é que eu vou agir? A criança está engasgando, ela é de colo ainda, menor, eu vou colocá-la com a cabeça para baixo e vou fazer tapas gentis, lógico, mas que tenham a força nesse movimento, né? Esse direcionamento para que ela tussa e expila esse objeto, né? Crianças maiores, você pode fazer a manobra por trás, então você fecha uma palma da mão, a outra fica nessa situação e você faz
você vai colocar uma força na boca do estômago aqui e vai puxar para que ela também tenha a sensação de expelir, né? Isso você faz com uma certa pressão por trás da criança. Né? Então eu faço isso para expelir esse objeto. Dentro do carro, o lugar mais seguro é o banco traseiro para as crianças. Crianças mais velhas, né, já têm seus 12, 13 anos e já tiverem uma altura maior, elas podem ficar no banco da frente, mas a gente sempre vai dar preferência para o lugar mais seguro. E o uso do cinto. Então assim, a gente tem o cinto e as cadeirinhas. As cadeirinhas têm que estar de acordo com a idade e com o peso da criança. As portas estão com as suas travas internas funcionando, então a criança não tem a possibilidade de abrir a porta quando está dentro do carro. Essas travas internas e os vidros levantados podem estar um pouquinho abertos para arejar, mas levantados numa altura que ela não possa colocar a mão para fora, né, fazer algum movimento mais perigoso. Então são esses os pontos para a gente observar dentro do carro. E as crianças mais velhas já vão ser, deixam de ser só serem transportadas, vão ser condutoras. E aí vão brincar de bicicleta, vão ter o seu skate e tem que aprender a usar, que use o capacete, que use o protetor, tanto em braço quanto em pé. Porque elas caem e os traumas podem acontecer e quando a gente tem a proteção do capacete, isso é muito menor. Isso é interessante. A primeira coisa é definir quanto foi grave e como foi essa queimadura. Então, queimaduras, elas podem ser divididas em queimaduras térmicas, que são, como você deu o exemplo da parte, caiu um líquido quente e aí a gente vai observar mesmo a extensão dessa queimadura, né, e a localização, né, para definir o quanto ela é grave ou não. A queimadura elétrica, então se a criança coloca, por exemplo, o dedo na tomada, leva esse choque, essa precisa de avaliação, porque ela não mostra tudo o que aconteceu, não mostra a extensão, então é interessante que a criança seja avaliada. Nunca, numa queimadura simples, de dia a dia aconteceu, colocou a mão numa tampa que estava quente, aí vai formar uma bolha, né? Essa bolha é uma camada de proteção. Eu não vou lá estourar, eu vou deixar ela o mínimo. Então aconteceu a queimadura. Você vai usar o recurso de lavar, de colocar água corrente para diminuir a temperatura. É uma água morna, uma água de temperatura igual da torneira, né? Não precisa ser nem gelada, nem com gelo. Seca sem esfregar e coloca o curativo, né? Mas esses são os primeiros cuidados para serem feitos. Mais uma queimadura. É importante saber isso, saber o que é febre, quando que eu tenho que me preocupar. Então, o principal é o estado geral da criança, como ela está. Porque ela pode estar com uma febre, continuar brincando, ativa, mesmo sem febre, hipoativa, sem querer brincar. Vamos pensar junto. O que é febre? Então, eu vou medir a temperatura da criança e vou ver se ela está acima de 37,8. 37,8 na temperatura axilar é o que a gente considera febre. A gente vai ter que falar para a sua família, para a mãe, quando chegar, olha, teve esse episódio. Vou medicar, os pais devem colocar para vocês, para os au pairs, quais são as medicações que devem ser usadas em caso de uma febre, o que a criança pode ter, o que não pode ter, se ela tem alergia, quais são essas alergias a que medicações. Então você conhece bem a sua criança, você conhece bem como agir numa situação de emergência, qual que é o telefone que eu tenho que ligar? O telefone da mãe, o telefone do hospital, de um centro de referência de intoxicação. Existe uma condição na presença de febre que pode acontecer, que é a crise convulsiva febril. Porque a convulsão é um evento que assusta, né, quem está vendo, mas que se a gente consegue manter a calma, proteger a criança, colocá-la num lugar seguro, ela vai, em geral, ser autolimitada, tem uma duração curta, daí a gente vai tomar
as medidas de ser avaliado no pronto-socorro, saber por que teve essa convulsão. Eu vou garantir que essa via aérea da criança esteja preservada, né? Então eu coloco numa posição que ela não engasgue, que ela fique de ladinho para que ela possa respirar e se tiver alguma salivação, um vômito, ela não aspirar. Então você coloca numa posição em que ela fique reclinada com a cabeça na lateral e não tenha risco de machucar a cabeça quando ela se movimentar. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, porque é fundamental a gente prevenir os acidentes. Então, essa consciência é fundamental para quem trabalha com crianças. Se eu for resumir algumas das características de quem trabalha com criança, ter maturidade na hora de avaliar uma situação, né, de ver o risco, ter segurança de poder falar, não, isso aqui eu não sei como fazer, vou procurar ajuda, né, e principalmente pensar como prevenir os acidentes, pensar em como a gente pode ser proativa para evitar que as nossas crianças corram riscos. Gostaria de agradecer novamente, Mônica, sua participação aqui com a gente no Au Pair in Ireland, direto da Irlanda, auxiliando todas as jovens que estão lá e buscando fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Muito obrigada, Mônica. Obrigada a você.